Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos continuar falando sobre radiciação. Então, na aula passada, nós estávamos falando da raiz quadrada e nós aprendemos como encontrar o resultado da raiz quadrada pelo método da aproximação. Então, se você ainda não viu a aula anterior, a primeira aula do segundo bimestre, veja aquela aula antes de começar essa, certo? Então, a nossa orientação de estudos de hoje é a leitura do livro didático da página 48 a 51, assistir essa videoaula, depois fazer as atividades do livro didático da página 49, o exercício 1 ao 4, e também a página 51. E também fazer a lista de exercícios que está em anexo no PDF. Tá? Então vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar, nós temos que lembrar um fato muito importante. Os números primos. Então, o que são números primos? Os números primos são aqueles números naturais que são maiores do que 1 e possuem somente dois divisores. Ou seja, o número ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2 é primo. Por que 2 é primo? Porque 2 só dá para dividir por 2 e por 1. Se eu tentar dividir o 2 por outro número, não vai dar um número exato, vai dar um número decimal. Então, a gente diz que o 2 é primo. O 4. O 4 não é primo. Por quê? Porque o 4 dá para dividir por 1, né, que dá 4. Dá para dividir por 4, que dá 1. E também dá para dividir por 2, né, que dá exato também, dá 2. Ou seja, o 4 não é primo, porque ele possui 3 divisores, certo? Então, para ser primo, precisa ter apenas 2 divisores. Aqui eu coloquei alguns números primos, tá? São infinitos os números primos, então continua por isso dessas reticências, mas só para vocês lembrarem. É importante que vocês copiem isso no caderno, para que tenham isso para ajudar vocês na resolução dos exercícios, tá? Então, nós temos aqui, ó, como exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Eu vou explicar para vocês agora radiciação pelo método da decomposição. Decomposição do quê? De fatores primos. O que é decompor? É dividir. Então, nós vamos pegar o valor que está lá na nossa raiz e vamos dividir por números primos. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui raiz de 144. Então, nós vamos pegar o 144 e vamos, então, decompor ele. Vamos dividir por fatores primos. Lembrando, qual é o primeiro primo que nós temos? O 2. Então, vamos começar dividindo por 2. Então, eu faço 144 dividido por 2, eu tenho 72. Pego 72 e faço 72 dividido por 2. Eu tenho 36. Pego 36 e faço 36 dividido por 2. E eu tenho 18. Pego 18, faço 18 dividido por 2, eu tenho 9. 9 dividido... Opa! 9 não dá para dividir por 2, porque se a gente pegar o 9 e dividir por 2 não vai dar o número exato, e eu preciso que o número dê exato, então não dá mais para dividir por 2 e a gente passa para o próximo primo, que é o 3. O 9, dá para dividir por 3? Sim, então eu divido, certo? Que vai dar 3, que vai sobrar 1. Pessoal, se por exemplo não tivesse dado para dividir por 3, a gente iria para o próximo primo, que é 5. Se não desse por 5, a gente ia para o próximo, que é 7. Lembrando que a divisão tem que dar exata, tá? Então, depois que a gente acabou aqui, a gente tem que se atentar a uma coisa, ó. Quando a raiz não tem índice, índice é o número que fica aqui pequenininho, a gente fala que ela é quadrada. Lembra que eu falei isso na outra aula? Então, nesse caso, tem um índice, mas não precisa pôr, só que é 2. O índice, ele vai indicar quantos números nós vamos pegar na decomposição. Então, ó, o índice é 2, certo? Quer dizer que a gente vai juntar esses números de 2 em 2. Como assim, professora? A gente vai formar duplas com eles. Só que a dupla só pode ter números iguais. Então, por exemplo, ó, eu posso juntar só 2 e 2, 2 e 2. Não posso juntar 2 e 3, por exemplo, tá? Então, vamos fazer essas duplinhas? Então, eu faço uma dupla aqui, né? Então, toda vez que a gente faz uma dupla, a gente tira um para fora. Então, fiz a dupla, tirei um 2 para fora. Fiz a outra dupla, tirei o outro 2 para fora.
Fiz a outra dupla, tirei o 3 para fora. Lembrando que eu não posso fazer dupla com números diferentes, tá bom? Apenas com números iguais. Depois que eu tiro as duplas, para a gente descobrir a raiz, a gente multiplica esses números que a gente tirou para fora. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o resultado dessa raiz é 12, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é por quê, né? O porquê desse negócio de juntar duplas. Vou explicar para vocês aqui por outro método, tá? Mas eu faço desse jeito porque fica mais fácil do que sempre ficar fazendo assim. Mas isso daqui nada mais é do que uma simplificação desse tipo aqui, tá? Então, ó, quando a gente decompõe esse número, a gente tem ele, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho 2 4 vezes, lembra que o expoente indica quantas vezes eu tenho 2, e eu tenho 3 2 vezes, então eu tenho 2 elevado a 4, 4 porque é a quantidade de 2 que eu tenho, e 3 elevado a 2 porque 2 é a quantidade de 3 que eu tenho. Quando eu tenho uma multiplicação de raiz, eu posso separar as nossas raízes, tá? Mesma coisa isso aqui. Agora a gente vai dividir o índice. Para conseguir terminar com o índice, acabar com a raiz, a gente vai dividir o índice, que é o número que está aqui, que nesse caso é 2, pelo expoente. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, como eu consegui dividir, eu consigo cortar a raiz. Então, vai sobrar apenas o 2. E 2 dividido por 2, que é o índice que está aqui, vai sobrar 1. Ou seja, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, é a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos fazer sempre dessa forma aqui, porque é mais fácil para vocês pegarem, tá? Mas esse jeito aqui é para vocês entenderem o motivo que eu faço assim. Próximo exemplo. Se eu tenho, por exemplo, aqui, 441 raiz quadrada, né, de 441. Primeiro a gente vai decompor em fatores primos. Primeiro a gente começa tentando por 2. Só que a gente vê de cara que não dá, porque o 441, ele é ímpar. E o número ímpar não dá para dividir por 2. Então, a gente vai para o próximo primo, que é o 3, tá? Então, a gente sempre vai tentando, desde o primeiro e vai continuando, tá? Como eu disse para vocês, como ele não dá por 2, eu vou tentar já por 3. Então, faço lá 441 dividido por 3, vai dar 147. Divido por 3 de novo, vai dar 49, certo? 49. Qual que é o próximo primo? O 3, né? A gente tá continuando. Mas o 3, 49 não dá para dividir por 3. Você vai fazer lá no seu caderno. 49 dividido por 3. Você vai ver que não vai dar exato. Então, vai sobrar resto. Se sobra resto, a gente fala que não dá para dividir. Então, eu vou dividir o 49 para o próximo primo, que é 5. Mas, pessoal, lembra que na tabuada do 5 não tem 49? Tem 45 e tem 50, mas não tem 49. Então, se não tem 49, 49 não dá para dividir por 5 exato. Então, eu vou passar para o próximo, que é 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 dividido por 7, a gente tem 1. Como aqui é quadrado, né, o índice é 2, quer dizer que a gente vai ter que juntar de 2 em 2, lembrando que são de 2 em 2 números iguais. Então, a gente vai ter parzinho aqui, né, e o parzinho aqui. E aí, esse parzinho, quando eu junto um par, eu tiro 1. Né? Juntei o par do 3, tirei um 3. Juntei o par do 7, tirei um 7. Multiplico o que está de fora, eu tenho 3 vezes 7, que é 21. Então, a raiz de 441 é 21. Entenderam, pessoal? Se vocês não entenderam, tentem voltar, pausem, voltem, copiem no caderno, prestem atenção às vezes no que eu tô falando para vocês entenderem. Mas qualquer coisa vocês me perguntem lá. Certo? Então, o objetivo é a gente formar parzinho aqui quando a raiz é quadrada, quando é 2. Próximo exemplo, se eu tivesse esse aqui, ó, raiz quadrada de 60. Vamos decompor o 60 aqui também? Então, a gente vai começar por 2, vai dar 30, né? 60 dá por 2, então vamos começar por 30. A gente pode dividir por 2 também, que vai dar 15. O 15 já não dá por 2, então a gente tendo o próximo primo, que é 3. E aí, depois a gente, 15 dividido por 3 dá 5. Tento o próximo primo, porque 5 não dá para dividir por 3. 5 só dá para dividir por 5.
E assim a gente tem esses valores. Aí aqui, pessoal, a gente tem um problema. Porque quando eu for juntar parzinhos, eu não tenho parzinhos. Ó, eu tenho 2, beleza, tem um par. E aqui, esse é um par? Não, porque eles são números diferentes. Então, eu não posso juntar o 3 e o 5. Ou seja, a gente não consegue juntar parzinhos nesse tipo de exercício. Professor, então como que eu faço quando eu não consigo juntar parzinhos? Quando a gente não consegue juntar os pares, quer dizer que não tem raiz exata desse número. Ou seja, não existe nenhum número exato que ele, multiplicado por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz. Então, não há raiz exata, tá? E, consequentemente, se não há raiz quadrada exata, esse 60 não é um quadrado perfeito, não tem nenhum número que vezes ele mesmo dá 60. Mas então, como que eu faço para descobrir a raiz de um número que não dá exato? Vamos fazer aqui, ó. Se, por exemplo, para a gente descobrir a raiz de um número que não dá exato, a gente pega um valor aproximado. Então, vamos pensar o seguinte. Quais são os quadrados perfeitos que estão entre 60 na nossa tabuada? Quadrado perfeito é aquele que tem raiz. Então, ó, vamos pensar. 7 vezes 7 é 49, ok. E 8 vezes 8 é 64, ok. Então, 60 está entre 49 e 64. Ou seja, o nosso resultado vai ter que estar entre 7 e entre 8. Por quê, professora? Não entendi. Porque, pessoal, a gente quer a raiz, a gente não quer o número. Eu não quero a raiz de 60, e a raiz que a gente tem exata não é a raiz de 49, a raiz de 64. Então, o 60 tá por aqui, tá entre os dois. Então, a nossa raiz também vai estar entre as raízes dos dois. Então, a nossa raiz vai estar entre 7 e 8. Vai ser maior que 7 e menor do que 8. Tá? E aí, pessoal, agora faz por tentativa, vai lá. Só que assim, pra gente economizar as tentativas, a gente pensa, ó, 60 tá bem mais próximo de 64 do que de 49. Então vai ser quase 8, né? 60 já é quase 8, então tenta ali. 7 vezes 6, 7,6, 7,7, 7,8 e vai multiplicando, né? 7,6 vezes 7,6, vê quanto dá. 7,7 vezes 7,7, vê quanto dá. 7,8 vezes 7,8, vê quanto dá. Eu cheguei na proximidade que é 7,8, aproximadamente a raiz de 60. E é assim que a gente faz raiz aproximada, certo? E por último, eu queria explicar para vocês quando a gente quer, né, descobrir a raiz de um outro índice, quando o índice aqui não é 2. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Então a gente primeiro decompõe, né, vai decompondo por fatores primos, sempre começamos por 2, quando dá para dividir, e a gente vai dividindo, certo? Opa, faltou 2 aqui. E a gente vai dividindo esses números até a gente encontrar, então, o 1 aqui embaixo. E aí, como aqui a gente tem um 3, a gente não vai juntar mais de 2 em 2. Igual lembra que a gente juntou parzinhos? Por que parzinhos? Porque aqui era 2. Agora, como aqui é 3, a gente vai juntar trios. Então, eu vou juntar de 3 em 3. Então, eu vou juntar esses 3, 2 e esses 3, 3. Lembrando, eu junto um trio, ponho um pra fora. Junto um trio, ponho um pra fora. Tá? O que eu queria falar pra vocês? Como aquela parte também dos parzinhos eu falei, aqui é a mesma coisa, eu só posso juntar trios com o mesmo número. Então, é importante que vocês façam a divisão por aquele número primo até não dar mais, tá? Lembrando que a gente só não dá para dividir quando a divisão não dá exata, certo? Igual, por exemplo, se eu fosse tentar dividir 27 por 2, não ia dar exato, por isso que eu não fiz por 2 e fiz pro próximo primo. E aí a gente pega e multiplica esses dois, né? 2 vezes 3 dá 6. Opa! Ou seja, a raiz cúbica de 216 é 6. O que é isso, professora? Quer dizer que 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Faz a conta lá que você vai ver que dá. Certo? Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216.
E aí a mesma coisa é válida para raiz quarta, raiz quinta. Se aqui for um 4, a gente vai decompor, vai juntar de 4 em 4 e vai tirar 1. Se aqui for um 5, a gente vai decompor, vai juntar de 5 em 5 e a cada 5 a gente tira 1 para fora. Só para lembrar vocês, ó, cuidado. Quando a gente tem um número lá dentro que é negativo, não existe raiz desse número nos conjuntos dos números reais. Então, por enquanto, a gente fala que não tem raiz, tá? Porque a gente vai aprender lá no terceiro ensino médio, né? Que tem um outro conjunto, que é os números complexos. Mas, por enquanto, a gente não vai ver ele. Então, a gente fala que esse número não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque a raiz nada mais é do que o número vezes ele mesmo, certo? Então, que número vezes ele mesmo que dá menos 4? Ah, professora, 2 vezes 2. Mas 2 vezes 2 não dá menos 4. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, não é esse, porque 4 é diferente de menos 4. Ah, então por que não é menos 2 vezes menos 2? Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos, lembra da regrinha de sinal, vai dar mais. Mais 4. Mais 4 não é igual a menos 4. Então, também não é raiz. Professor, por que eu não posso fazer menos 2 vezes 2? Porque aí não são números iguais. Lembra que na raiz a gente precisa do número vezes ele mesmo? E 2 vezes menos 2 não é o número vezes ele mesmo, porque aí já é diferente. Ou seja, não existe raiz real de número negativo quando o índice for par. Então lembra que aqui quando não tem nada é 2, então não tem. Mas por que quando for par? Porque quando for par, sempre a gente vai ter um número par de sinais negativos. E aí, toda vez que a gente multiplica o número par de sinais negativos, sempre vai dar positivo. Então, a gente nunca vai conseguir encontrar um número que, vezes ele mesmo, dê o resultado que está lá dentro. Diferente, por exemplo, se fosse um índice ímpar. Se, por exemplo, aqui fosse menos 8. Porque se fosse menos 8, a raiz cúbica de menos 8, eu poderia colocar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí daria o menos 8, tá? Porque aí menos com menos dá mais, com menos dá menos. A gente encontraria o menos 8, tá? Então, quando o índice for par e aqui for negativo, a gente não tem raiz nos números reais, certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Revejam a videoaula, qualquer dúvida, e vocês podem conversar comigo também pelo WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima aula.